Olá, tudo bem? E aí, como vão seus estudos? Na aula anterior, falei sobre massa molar. Lembra? Falávamos daquela situação de laboratório e de repente falei da massa molar do hidróxido de sódio, do NaOH, 40 gramas por mol. Talvez você tenha ficado se perguntando, poxa Everson, o que é essa tal de massa molar? Bom, se você não viu a aula anterior, não tem problema. O link do vídeo segue logo aí embaixo. Agora, se você viu, vamos em frente. Massa molar é a massa de um mol de substâncias químicas. Lembra que o mol é aquele conceito que eu uso para estimar quantidade de substância. É a forma que os químicos usam para contar sem contar. Bom, mas aí, pensando lá naquele primeiro vídeo, naquela história do feijão, né, dos grãos de feijão, como que eu posso estabelecer a massa de uma fórmula ou de um mol de fórmulas? Para isso, para fazer essa determinação da massa de um mol, a IUPAC, que é o órgão máximo de química no mundo, que é o órgão que regimenta as regras de química, definiu o seguinte: a massa dos elementos químicos, a massa dos átomos, tá? Então vamos começar pelos átomos, elas serão definidas levando em conta o carbono como padrão de comparação. Então o conceito mol, ele é definido em função do carbono, do isótopo 12. Isótopo, para você que não se lembra, é quando você tem átomos iguais, mas com massas diferentes. E a massa, que é a soma de prótons e nêutrons do carbono, nesse caso, dá 12. Então, a IUPAC pega esse carbono, que é o que tem mais na natureza, e define ele como padrão de pesagem de vários elementos químicos. A IUPAC definiu, então, o mol da seguinte forma: o mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos contidos em 0,012 kg de carbono 12. Na verdade, 0,012 kg, porque estamos trabalhando com o sistema internacional, que leva a massa em quilogramas. Vamos falar em gramas, fica muito mais fácil. Então a IUPAC definiu 12 gramas de carbono equivale a um mol. Então, se você vai para um laboratório e pesa essas 12 gramas de carbono, você tem um mol. A partir do momento que o carbono passa a ser usado como padrão, o que nós fazemos então? Começamos a analisar a massa dos outros elementos comparando com a massa do carbono. Vamos imaginar, por exemplo, que existisse uma catapulta que lançasse átomos de carbono. E de repente essa catapulta ela lança um átomo de carbono e ele cai naquele ponto. Tá? Quer dizer, ele cai ali porque tem aquela massa. Aí essa catapulta vem e lança um átomo de magnésio. E o átomo de magnésio, que foi lançado com a mesma força, cai na metade do caminho. Que conclusão que você tira? Poxa, o magnésio, se ele cai na metade do caminho, quer dizer que ele tem uma massa maior que do carbono. Exatamente. Então o magnésio tem 24 gramas. Um mol de magnésio tem 24 gramas. E assim a IUPAC vai fazendo, os químicos vão fazendo com todos os elementos químicos. Entendeu a lógica? A partir daí surgem as massas atômicas, as massas na tabela periódica vem com massa atômica, mas vamos considerar com a massa de um mol de cada elemento. Então, quando você pesquisa na tabela periódica e olha logo abaixo do símbolo do elemento, você tem ali a massa de um mol daquele elemento. Agora ficou fácil. Se eu sei a massa de cada elemento químico, eu posso então determinar a massa das substâncias químicas. Vamos ver esse exemplo. Vamos voltar no caso do NaOH. Veja o NaOH. O Na, olhando na tabela periódica, a massa dele é 23. Do O, 16. Do H, 1. Somando as massas, chegamos na massa molar do NaOH. Um mol de NaOH tem
40 gramas. Então eu vou para o laboratório, peso 40 gramas de NaOH e sei que ali eu tenho exatamente 1 mol dessa substância. Podemos pensar, por exemplo, no ácido sulfúrico, H2SO4, que foi outra substância que eu usei lá no nosso experimento, na aula 2, como eu já te falei. O H2SO4 tem 2 hidrogênios, cada hidrogênio, massa 1 grama por mol. Tem um enxofre, 32, e 4 oxigênios, 4 vezes 16, 64. Somamos tudo e chegamos à massa de 1 mol de ácido sulfúrico é exatamente 98 gramas por mol. Entendeu? Dessa maneira, então, usando a tabela periódica como fornecedora de dados das massas e fazendo a soma de massas, eu consigo, então, determinar as massas de todas as substâncias químicas. Tá? E aí eu chego, então, naquilo que eu chamo de massa molar, massa de 1 mol. Ok? Por enquanto vou ficando por aqui. No próximo vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre esse número do mol, sobre essa quantidade de matéria a que se refere ao mol. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, dê um like. Se você não se inscreveu, inscreva-se no canal. Sempre haverão novidades para te ajudar no mundo das ciências exatas. No mais, vou ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima aula.